que é a epilepsia? Explica pra gente. Bom, a epilepsia ela é uma doença cerebral crônica que é caracterizada principalmente pela pessoa apresentar crise epilética repetida. O que é uma crise epilética? Uma crise epilética é quando o sistema nervoso da gente ele faz uma descarga neuronal excessiva. O nosso cérebro ele possui milhões de neurônios, né? E esses neurônios eles se comunicam mais ou menos como se fosse uma rede elétrica. De repente, essa rede elétrica ela dá um curto-circuito, ela sai do ritmo dela. Então, é mais ou menos isso que acontece durante uma crise epilética. É como se os neurônios dessem um curto, eles dão uma descarga excessiva e a pessoa pode ter a crise epilética. Então, quando essas crises elas começam a se repetir, a gente chama isso de epilepsia. O que é que causa esse descompasso no funcionamento do cérebro? A epilepsia, ela tem diferentes causas. Então, se eu pegar 10 pacientes aqui, cada um vai ter epilepsia por uma causa diferente. Entendi. Então, a gente tem aquelas causas que foram alguma lesão cerebral que possa ter ocorrido antes do nascimento ou por uma anóxia neonatal, uma falta de oxigenação ao nascimento. Até a gente tem as epilepsias de origem genética, que são as doenças genéticas. A gente tem as que a gente chama também de estrutural, quando é uma malformação do sistema nervoso central. Você tem alguma malformação ou tem uma displasia cortical, tá? Então, e também tem as epilepsias que às vezes a gente não consegue descobrir por que tem, qual que é a causa delas. A gente faz todos os exames de investigação e não consegue também definir uma causa, mas a gente sempre procura definir a causa. E tem também as síndromes epiléticas, né? O que é uma síndrome epilética? A síndrome é quando a gente caracteriza um tipo de crise associado com um tipo de alteração no eletroencefalograma. Então, a gente encaixa aquele paciente dentro de uma síndrome. Então, a gente já sabe mais ou menos como as pessoas daquele grupo evoluem. Então, quando a gente caracteriza numa síndrome, isso ajuda a gente a dar um melhor prognóstico para esse paciente. É diferente a síndrome da epilepsia, doutora? Não, é a mesma coisa, mas a mesma coisa. Categorias ou tipos diferentes, digamos assim? Algumas epilepsias, elas podem ser encaixadas dentro de algumas síndromes. Grupos. Isso, de alguns grupos diferentes. A epilepsia pode acontecer em qualquer idade? A senhora falou, por exemplo, da criança que no momento do parto fica sem oxigenação e ela já vai ter epilepsia desde o nascimento, um bebezinho, e pode até vir na terceira idade, não importa? Sim, a idade, é isso, não doutora? importa a idade. Quais são as idades mais prevalentes? As crianças e os idosos, é onde a gente tem uma maior prevalência de epilepsia, tá? O recém-nascido, ele pode ter uma epilepsia, mas no recém-nascido, na verdade, a causa mais comum de crise epilética não é uma epilepsia, é um distúrbio metabólico, uma alteração da glicose no sangue, por exemplo. Então, se ele tem ao nascimento uma crise por hipoglicemia, não quer dizer que ele vai ter epilepsia depois. Então, vai ter aquela coisa que a gente chama de crise sintomática aguda, que aconteceu naquele momento e depois não quer dizer que ele vai ter uma epilepsia depois. Nesse caso não é crônica, por isso não é epilepsia. Quando alguém tem uma crise, no caso de uma ausência, por exemplo, ficar 10 segundos desligada, a gente tem que fazer alguma coisa? Chama atenção ou espera voltar? Espera voltar. Na verdade, assim, é difícil você conseguir interromper a crise. Quando é focal, às vezes tem uns pacientes que relatam, quando me chama eu acabo voltando, entendeu? Mas o que você tem que fazer na hora é tentar não se apavorar, tá? Tentar ficar tranquila e tentar proteger aquela pessoa para ela não se machucar. Então, aqui, por exemplo, quando a pessoa perdeu a consciência, caiu, o que você tem que fazer? Proteger a cabeça, porque se ela estiver tendo algum movimento para não bater a cabeça, né? Proteger a cabeça, colocar a pessoa de lado, porque se ela vomitar alguma coisa, para não aspirar aquilo para o pulmão, né? E esperar passar. Porque a crise mesmo, geralmente ela dura 2, no máximo 3 minutos. É que para quem está vendo, aquilo parece uma eternidade, que não passa nunca. Mas ela é rápida. Depois a pessoa pode ficar sonolenta, às vezes pode ficar um pouco confusa, mas já passou
a crise. Então, você espera ela voltar tranquilamente. Proteger a cabeça, nesse caso, não quer dizer ficar segurando, né, doutora? Tem que deixar a pessoa deixar a pessoa tranquila. Se você tiver, por exemplo, uma almofada perto, pegar uma camiseta, um casaco, pôr embaixo. Mas não ficar segurando a pessoa no chão. Deixa ela ali até passar. Sempre tem que ir procurar o pronto-socorro ou às vezes não? Se for não sempre tem que. Na verdade, você tem que saber por que está tendo a crise, né? Então, assim, se for uma pessoa que já tem epilepsia, que já sabe que tem crise, você não precisa ir toda vez para o pronto-socorro. Na verdade, você vai ter que falar com o seu médico que você teve um escape de crise. Para ele orientar sobre o que aconteceu, se eu preciso. Porque você vai no pronto-socorro toda vez, acaba fazendo um monte de procedimento, porque quem está no pronto-socorro não conhece o paciente. E aí vai acabar fazendo um monte de procedimento, às vezes, desnecessário. Isso. Sempre tem uma dúvida, que a gente já viu orientações diferentes sobre ela com relação à boca e à língua. Se deve se proteger com relação a manter a língua no lugar, colocar um tecido dentro da boca? Qual é a orientação, doutora? Não precisa fazer nada, na verdade, porque ninguém consegue enrolar a língua. Você já tentou enrolar a língua? Não. Não tem jeito. Na verdade, o que acontece é que aqui dá uma contração muscular forte, tá? Então, porque a pessoa ela para de respirar mesmo, às vezes, durante a crise e fica, a gente fala cianótica, fica roxinha, né? Porque dá uma parada leve, mas ela volta, né? E se você colocar sua mão na boca, é perigoso você machucar seu dedo, porque a contração é muito forte. Então, não precisa colocar pano, não precisa colocar nada. Não tentar segurar a língua, Não tentar segurar a língua, que a língua não vai enrolar. Ninguém consegue enrolar a língua. Como é que essa dieta age no organismo? Quais são os mecanismos dela para ser tão importante assim no tratamento da epilepsia? Então, Camila, a dieta cetogênica, ela é indicada no caso daqueles pacientes que são refratários às medicações, né? Então, como a doutora Letícia comentou, o paciente já fez o uso de 2 a 3 medicações, né? Ele não respondeu adequadamente essa medicação e a partir desse momento ele tem indicação para iniciar um tratamento dietético com a dieta cetogênica, por exemplo, né? A dieta cetogênica, então, ela tem diversos mecanismos, né, no cérebro, a fim de justamente reduzir o limiar convulsivo desse paciente, né? Fazer com que haja uma redução da excitabilidade neuronal, né? E fazer com que o paciente não apresente tantas descargas e tantas crises, né? Esse paciente, como que funciona a dieta, né? A gente acaba aumentando a ingestão de alimentos fonte de gordura, e a gente reduz a ingestão de alimentos fonte de carboidrato, né? Então, com o aumento da gordura e a redução do carboidrato, a gente faz com que o organismo do paciente entre num estado de cetose, né? Como o nome já diz, dieta cetogênica, cetose, corpos cetônicos. O aumento da ingestão de gordura faz com que o corpo produza mais corpos cetônicos, né? E a fonte energética principal do nosso cérebro é a glicose, que é produto do metabolismo dos carboidratos, né? Só que a glicose, quando ela chega no cérebro do paciente com epilepsia refratária, ela acaba hiperestimulando os neurônios, né? Hiperexcitando os neurônios. Isso faz com que ele apresente mais crises epiléticas. E é justamente esse o mecanismo da dieta cetogênica, porque quando a gente tem um aumento de corpos cetônicos, esses corpos cetônicos, eles vão conseguir chegar no cérebro e fornecer energia, assim como a glicose, né? E o corpo consegue retirar da gordura, então, a mesma energia que ele precisa para funcionar. Exato, exato. Ele consegue utilizar como energia tanto para o cérebro quanto para os outros tecidos extrahepáticos, né? E a gente consegue fornecer energia para esse paciente. Pode.